Olá, boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje vou entrevistar a psicóloga Josiane Casellas. Tá? Vocês vão curtir bastante. Vou ler o currículo dela já já. Só vou esperar completar as 3 horas, tá? Ela já deve estar entrando. Aí, hello, Hello, hello. tá me ouvindo bem? Vamos encaixar aqui. Estou te ouvindo bem? Aham. Você me ouve bem também? Também estou te ouvindo bem. Tá, perfeito. Vamos ver as horas aqui. 16:02. Então vamos lá. Então vou apresentar a Jo para vocês, tá? A Jo é psicóloga formada pela Universidade Tuiuti do Paraná, pós-graduada em psicologia clínica, com ênfase na abordagem sistêmica. É também pós-graduada em psicologia hospitalar, é especialista em psico-oncologia pelo Programa de Residência Multiprofissional do Hospital Erasto Gettner e pós-graduada em psicologia transpessoal, mestranda em bioética pela PUC, né? Isso, pela PUC. Uhum. Atuante em cuidados paliativos, que aliás é o tema da nossa live de hoje, e está na área clínica e da saúde há mais de 13 anos. Então, muito bem-vinda, Jo. É um prazer muito grande ter Eu que você agradeço o aqui, convite. né? E então hoje nós vamos falar sobre esse tema que eu acho que é um tema até relativamente novo, não é não? Olha, novo, ele não é, né? A questão é Não, que sim, eu digo, mas é mais recente, né? sim, aqui no Brasil, né, agora que está mais em alta a questão dos cuidados paliativos, né? Mas Sei. ele já é uma proposta de cuidado que já tem algumas décadas aí, mas aqui no Brasil Ah, tá é? caminhando, tá caminhando. Sei. Ah, aqui é mais recente, né? Tá. Isso, aham. Eu já vou, ao longo da Uhum. nossa conversa, eu vou dando mais ou menos uma noção histórica de como as coisas foram acontecendo, Ah, legal, inclusive legal. Podemos aqui começar no por Brasil. aí. Uhum. Então, esse é um tema que para mim é muito caro. Eu gosto bastante da área de cuidados paliativos. Na verdade, eu conheci cuidados paliativos quando eu fiz a residência, né, em psico-oncologia. Passei Tá. pelo serviço de cuidados paliativos do Hospital Erasto na época. Então, desde então eu me apaixonei, eu fui estudando, fui me aprofundando e fui querendo saber mais e querendo fazer uma atuação diferenciada, né? Porque cuidados paliativos a gente não faz sozinho, né? A gente faz com uma equipe. Sim, sim. Mas São o que eu médicos, acho, enfermeiros, né? sim, importante, Fisioterapeutas, nutricionistas. Uhum. toda a equipe técnica, né? Toda a equipe clínica, né? De saúde. Sei. Mas o que eu acho importante começar falando é a gente dar uma situada de onde que vem esse nome, né? Porque muitas pessoas acabam Ótimo. associando a questão de tem-se no senso comum de que paliativo é uma coisa meia boca, né? Ah, Sei. vamos fazer alguma coisa, vamos imaginar um exemplo assim de algo que não tenha conserto, né? As pessoas falam, ah, vamos fazer aqui um paliativo para durar mais um tempinho. Não é verdade que as pessoas Sei. pensam assim? Né? Sim. Então tem-se no Sim. senso comum que é o chamado meia sola, né? Para dar uma segurada. E não é bem por aí. Né? Primeiro que assim, Sei. paliativo vem da expressão pallium,
que é uma palavra que vem do latim, e pallium significa manto, significa capa, que eram as capas que antigamente os cavaleiros usavam para se proteger das tempestades, para se proteger do frio, Sei. para se proteger da chuva, Chuva. enfim, né? Hum, Então, o cerne do cuidados paliativos está nesta palavra, proteção, né? tá. É um cuidado protetivo, é um cuidado para que a pessoa não sofra demasiadamente a partir do diagnóstico de uma doença que ameace a continuidade da vida dela. Então, quando a gente Entendi. fala em cuidados paliativos, e no senso comum as pessoas acham que cuidados paliativos é quando não se tem mais nada para fazer por um paciente, é muito pelo contrário. É muito pelo contrário, né? Se tem muito a Olha, fazer. que interessante essa sua colocação, né? Sim, porque as pessoas têm essa ideia, né, de que não tem mais nada para fazer, então é paliativo. Não, né? O que Sim, vai sim. É mudar enrolar, né? Até a morte é, chegar. sim, o que muda é o tratamento, que não vai ser mais um tratamento curativo, né? Não vai ser uma coisa focada na doença, e sim focada na pessoa, focada na necessidade da A pessoa. qualidade de vida Porque dela, né? qualidade Nesse de vida, final exatamente. de linha. É. Aham. Na verdade, é importante assim também que a gente entenda que cuidados paliativos, embora a gente trabalhe mais, né, na fase onde a gente chama mesmo de final de vida, mas ele é uma abordagem que não precisa ser necessariamente trabalhada só no final da vida da pessoa. A partir do Sei. momento que uma pessoa receba um diagnóstico de uma doença ameaçadora da vida, ela já pode receber o olhar do cuidados paliativos. Porque o que é a Por proposta? É exemplo, proteger, uma esclerose lateral amiotrófica. sim. Vamos imaginar uma pessoa que tenha recebido um diagnóstico dela, né? Ela está ativa, né? Está aparecendo os primeiros sintomas, por isso procurou ajuda médica e foi diagnosticada, né? Mas como cuidados paliativos ele vem para proteger, para evitar que a pessoa sofra, então, durante o tratamento curativo ou tratamento de controle de sintomas, no caso da ela, né, é possível também receber cuidados paliativos no sentido de acolher os sintomas, acolher o sofrimento, né, não deixar que a pessoa sofra dor, não deixar que a pessoa tenha qualquer tipo de sofrimento. Porque a Físico, proposta, emocional, espiritual. sim, isso que eu ia falar agora, né? A proposta é cuidar Não, da te atropelei, pessoa desculpe. em todos os âmbitos da vida dela, né? Porque nós somos uma totalidade, né? Nós não somos só Sim, corpo e só físico, né? Nós somos corpo, nós somos mente, nós somos espírito, nós somos social, então nós temos o ser é total, ele não é fragmentado. Então cuida-se de tá. todas essas esferas, a esfera física, a esfera psíquica, a esfera social, a esfera espiritual, né? Então, todo esse arcabouço é cuidado, ele é acolhido, Uhum, ele é protegido, né? uhum. Vai perguntando aí, Sandra, porque se deixar eu vou falando, eu me Tá. empolgo e vou Fala um falando. pouquinho dos princípios, né? Assim, você está falando, né, dessa parte da manutenção do paciente, né? Eu sei que Aham. também nos cuidados paliativos tem um apoio familiar muito grande, né? Sim, Também, né? até porque não Para tem como cuidar os do familiares, paciente e né? não cuidar da família, né? Não Sim, tem sim. como, né? Mas principalmente, né, não tem como, a gente não vai conseguir falar aqui de todos os princípios, porque são muitos, Ah, né, não, na não, só casa uma aí dos... geralzinha, né? Porque aqui não é uma aula, né? Mas, Mais um sim, bate-papo, né? mas assim, Uhum, principalmente, né, agregar a vida sempre, sempre agregar a vida, uhum, né, até o último instante, né, a vida faz parte, e, aliás, assim, entender que a morte faz parte da vida, vamos falar agora do paciente que esteja mais nessa fase de final de vida, né, mas uhum. agregar a morte como algo natural do processo, né? Sim, E todo mundo a vai passar, ideia, né? A única certeza sim, que a gente né? tem, Então, né? é,
A ideia, então, é nem apressar e nem adiar a morte, mas que ela aconteça no seu Sim, curso natural, no seu tempo natural. Esse aqui é um dos princípios fundamentais, né? Um outro princípio, por sim. exemplo, é promover sempre o alívio dos sintomas e principalmente da dor. Principalmente da dor. Trazer A conforto, gente né? Muito conforto. trazer conforto. Trazer conforto E e não tem qualidade de conforto vida. com dor, né? É, não tem Sim. conforto com dor. Aliás, você não consegue fazer nada com dor, né, Sandra? Nada. Não. Não se faz Você nada com perde dor, né? foco, perde concentração, perde atenção, perde. Você não funciona. Eu, pelo menos, Sim, não conheço ninguém que funcione bem com dor, né? sim. E não tem por que uma pessoa passar por dor hoje, né? Hoje nós temos aí uma gama de possibilidades farmacológicas que não justificam uma pessoa passar dor. Sim. Então, uma pessoa com uma potencialmente fatal, né? Uma doença que ameace a continuidade da vida dela e que tenha protegido todos a sintomatologia dela, ela vai ter uma qualidade de vida até os seus momentos finais, né? E a dor, Sim. quando a gente fala de dor, eu gosto de falar de um significado que a Cecily Saunders, que é uma das precursoras do cuidados paliativos, depois no finalzinho eu posso até colocar algumas indicações de literatura para quem se interessar pelo tema, né? Muito interessante. Ó, ótimo. Uhum. Mas principalmente a Cecily Saunders e a Elizabeth Kubler-Ross, que foram as precursoras de Ah, cuidados sou paliativos. apaixonada por ela. Eu tenho, acho que, quase todos os livros dela. Uhum. Gosto bastante dela também. Então, a Cecily Saunders, ela trouxe o conceito de dor total, né? O que é a dor total, né? Nós não temos só dor física, né? O ser humano tem dor emocional, o ser humano tem dor espiritual, o ser humano tem dor social, né? Então, quando ela Sim. fala dessa dor total, ela propõe justamente esse cuidado como um todo, de cuidar de todas as Ah, dores que a pessoa doente possa estar passando naquele momento, apresentar. Uhum. Que interessante. né? Que bonito isso, né? Eu Ah, acho eu que gosto deu toda bastante. uma outra perspectiva, né? Para essa fase difícil Sim, da vida, de doenças como câncer, como lúpus, como, né, em caso adiantado, né, que eu estou falando, sim, esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica, pô, e uma infinidade de outras, né, que são debilitantes com o tempo. E sim, porque eu acho também, Jô, por outro lado, que essa coisa, a gente vive a vida como se a gente tivesse a eternidade para viver, né? E uhum, quando acontece um elemento, vamos chamar assim, de divisor, né? E olham para você e falam, não, você tem sim, uma doença séria, muda toda a tua perspectiva de como viver cada dia. Você sim, começa a ficar muito exatamente. mais cuidadoso com como você vai aproveitar esse tempo que te resta. Seja 6 meses, 1 ano, 10 anos, 5 anos, não sei. Né? Não importa. Eu sou como um reformulador de proposta de vida. Exatamente. Muito bem Né? colocado. Eu andei lendo os livros não só da Kubler-Ross, li também aquele que eu até estou quase terminando ele, da Ana Cláudia Quintana Arantes, né? Ah, sim, É, eu fica já li esse invertido no também. vídeo, é. A morte é um dia que vale a pena viver, né? Eu me emocionei Sim, muito com o livro dela, né, porque ela está falando sobre morte, que é um tema tão tabu ainda hoje, né? Eu fiz minha sim, antes da morte na terapia regressiva, entendeu? tá. É, Uhum, tem muito dela, da Elizabeth Kubler-Ross, até alguns nem eram bem livros da Elizabeth, mas editaram umas palestras delas, né, que ela deu pelo mundo todo. E num deles achei sim, muito bonito ela comentando
E as crianças que têm doenças terminais, né, as crianças sabem que vão morrer. Ninguém precisa dizer para elas. Uhum. Né? E que é Sim, muito difícil quando as crianças sabem e os pais não querem tocar no assunto, não querem, né, deixar as crianças se expressarem quanto a isso. Né? E sim, elas exatamente. desenham, elas falam com muita sabedoria, inclusive, com uma Uhum. tranquilidade. Nossa, ela fez umas colocações bem interessantes sobre as crianças. Sim. Né? E É ela, inclusive, justamente gosta porque de. Pode falar, pode falar, desculpa. pode falar, pode falar. Não, só vou terminar. E ela faz um paralelo, né, quando ela conversa com as crianças, né, aquelas que estão mais bloqueadas para se auto-perceber, né, nesse momento mais. E, então ela conta a história da borboleta, né, a metamorfose da borboleta, para a Sim. criança lidar melhor, porque a gente não tem preparo em casa para lidar com a morte, né? A gente não tem. É, em lugar Todo nenhum, mundo né? tem medo de falar de morte. Acha um tema horroroso, né? Melhorou muito, mas eu acho que ainda, né, a doutora Elizabeth fez um trabalho muito Não é preciso falar lindo. muito ainda sobre a morte. É preciso falar muito, é preciso abordar muito Eu esse acho que assunto, sim. né? Porque é um evento natural da nossa vida, né? Nós, desde Sim. que nascemos, estamos caminhando para isso, né? Tanto você como eu temos essa consciência da coisa da vida espiritual, né? Para a gente é mais Uhum. fácil, por um aspecto, né? Que para a gente não acaba, né? Sim, A gente e, retornar ao lar e se preparar para outras experiências. é, Os e, aprendizados é, continuam, né? e é interessante, né, Sandra, ouvir as pessoas que estão, né, nessa, vamos imaginar assim, nessa trajetória final, né, vamos imaginar aí nesses últimos 100 metros, é muito interessante ouvir o que essas pessoas têm a dizer, né? Ouvir a Sim. história de cada um, Eu acho né? que é um trabalho Ouvir muito. a fia que está ali na tua frente. E despida, né? De máscara, despida de tudo. Aquilo é o que é, porque essas coisas já não importam mais, né? É, sim. E é Então, por eu isso acho que é que importante é que a quando a pessoa pessoa é que mais a verdadeira. pessoa, Né? sim, exatamente, ela é mais genuína nesse momento, né? Por Se isso da despojou de importância, tudo. hã? Já se Né? despojou de todas essas bobagens, Sim. vamos dizer assim, nessas superficialidades, vamos dizer assim. E por isso que é importante que a pessoa que esteja neste momento, vivenciando esse momento que é tão único e tão íntimo na vida de alguém, seja uma pessoa com uma sensibilidade única também, né? Que saiba ouvir isso tudo, né? Que tenha essa Você sabe, Ju, eu sensibilidade. passei por uma experiência, assim, acompanhei muito uma amiga que eu digo que era uma irmã de alma, né? Uhum. E ela era de Campo Grande, veio se tratar em São Paulo e eu pude acompanhar. Uhum. E pude acompanhar, né? Ela teve um câncer fulminante, vamos dizer assim. Sim, Então, ela soube em março, e em final de junho ela partiu. Né? E foi uma perda muito difícil para mim. Né? Essa perda até que me levou a trabalhar com o método Simonton lá em São Paulo, né? sim, conheço esse método. E trabalhar com dor de câncer, né? Foi uma experiência muito, né? Mas quero que você fale mais, fale da sua Não, estamos aqui experiência. trocando, Isso, vamos vamos. trocar experiências, né? Então, mas voltando a falar um pouquinho da Cicely Saunders, né, que foi uma mulher fantástica, tanto ela quanto a Elizabeth Kubler-Ross, né? Mas ela tem isso assim a Cicely Saunders, ela foi assistente social, ela foi enfermeira e ela foi médica, né? Porque enquanto assistente social, ela no meio onde ela estava inserida, já por na época, né, a condição do feminino não ter muito espaço, não ter muita voz, né? Então já por isso ela já não conseguia muito
contexto da saúde e no contexto dos cuidados. Então, achando que como ela sabia o que ela sabia do serviço social poderia não ser suficiente, ela ainda foi fazer enfermagem, né? Para ampliar a questão dos cuidados. E não satisfeita, Sei. depois ela ainda foi fazer medicina. Tá me ouvindo bem? Tá dando uma estruturada. Pode ir falando assim. Para mim você, Como você vocês também estão tá ouvindo? travando um pouquinho. Tá travando um pouquinho? Vocês podem dar um feedback, Bracel, Lin, a Márcia, minha irmã, Aninha, quem puder dar um retorno aí para gente sobre o som, como está, a imagem. Sobre o áudio, Sejam todos bem-vindos, como antes é que de tá o tudo, áudio aí? né, quando eu dei as boas-vindas, alguns não estavam, não tinham entrado ainda, né? Então, todos bem-vindos. Tudo ok? Vou trazer um participante aqui. Ai, que lindo! Deixa eu ver. Não. Ah, agora vi. Ai, que Esse é o Calil. bonitinho. Tá normal Ele aí? gosta de Tá. participar. Tá ok, então? Ai, que lindo. Bem-vindo também. Acho que Então, tá ok. voltando, ó, Acho que tá tá ok. ok? Então, voltando a falar da Tá ok. trajetória dela, então ela foi uma mulher fenomenal, né? Tanto ela quanto a história da própria Kubler-Ross também, que teve uma história de bastante dificuldade de inserção nesse meio, né? Enfim, sofreu Nossa uma Senhora. série de, né? Aquele livro dela, o livro De dela, Roda caras da Vida, feias, né, conta, da medicina. então sofreram bastante, mas foram mulheres assim que nos inspiram e nós temos que levar como exemplo isso para toda a nossa atuação enquanto profissionais da área da saúde, né? Então elas Sim. viam no ser humano algo diferente, elas viam algo a mais, né? Aqui eu tenho, você pode perceber, tem alguns participantes que são curiosos, eles querem saber o que que a mãe deles está falando aqui, mas estão participando aqui. Hum, É família importante que elas unida. tiveram elas tiveram esse olhar de que assim o ser humano realmente ele não sofre só no físico. E é isso que é a proposta dos cuidados paliativos, né? Quando a pessoa ela é abordado esse tipo de acompanhamento a partir de determinado momento do diagnóstico, é importante que as Sei. pessoas entendam que isso não significa fim da linha. Então vamos voltar um Sim, o pouquinho nos decreto de conceitos dos morte, né? cuidados paliativos, né? Então, os cuidados paliativos, eles podem caminhar junto com as terapias curativas, por exemplo, né? Então, a pessoa que recebe um diagnóstico de câncer, vamos imaginar, ela pode, em paralelo, continuar fazendo o seu tratamento convencional de quimioterapia, radioterapia, e, em paralelo, receber os cuidados paliativos. Porque o que o cuidados paliativos vai poder proporcionar? Todo esse cuidado e essa proteção contra a exacerbação dos sintomas, né? Por exemplo, os efeitos colaterais de uma quimioterapia. Isso é um sintoma que acaba com a pessoa, né? Deixa a pessoa muito para baixo, deixa a pessoa assim, sem energias, enfim, são efeitos colaterais importantíssimos. E cuidados paliativos podem andar junto nessa fase, né? Sim. É claro que, com o decorrer das coisas, conforme as coisas foram caminhando, o cuidados paliativos ele pode caminhar em paralelo. Existirão momentos onde as terapias curativas e as convencionais vão estar mais em alta, e existirão alguns momentos em que os cuidados paliativos estarão mais evidentes. E o Tá. cuidados paliativos, ele começa do início do diagnóstico até o desfecho da situação. Porém, em ocorrendo o desfecho da situação com a morte do indivíduo, o cuidados paliativos não encerra por aí, porque ele tem o cuidado para com o luto dessa família que ficou posteriormente. Então, ele se estende para o depois do desfecho do tratamento daquela pessoa, né? Entendi. Mas o foco principal que eu queria fazer com que as pessoas tivessem esse conceito muito claro, em função de que ainda tem muito preconceito do termo e dos conceitos dos cuidados paliativos, é que assim, tenha sempre em mente que cuidados paliativos é proteção.
é cuidado, conforto é qualidade de vida. Agora, e que cuidados paliativos não significa fim de linha e não significa que não se tem mais nada para fazer. Muito pelo contrário, tem muito que se pode fazer dentro dos cuidados paliativos, né? Tá, E importante essa proteção é a observação. palavra que tem que ser associada, né? Proteção é a palavra que Tá, tem que estar associada com isso. tá. Vai me interrompendo, vai perguntando, se deixar Uhum. Não, eu não, vou não. falando. Não, eu quero que você vá seguindo sua linha de raciocínio aí, né? Tranquilo. Então, assim, né? Tanto ele pode acompanhar a terapia curativa, como num Tá, determinado momento, aliás, o cuidados paliativos ele sempre vai olhar a pessoa, né? O cuidados paliativos não vai tá. olhar a doença. A proposta é cuidar da pessoa, atender às suas necessidades, aliviar os seus sintomas. O foco é a pessoa e não a doença, né? É a Tá, pessoa como centro de toda entendi. a situação, de todo o tratamento. Lógico que a pessoa se estende também aos familiares, né? Porque quando uma Sim, pessoa passa por um adoecimento, a família sofre junto, né? Então, é importante o total, acolhimento total. dessa pessoa e dessa família, né? Tá. Então, tem uma perspectiva muito mais ampla, né, do que as pessoas, de modo geral, creem, né, Sim, se tratar. é. Uhum. E assim, hoje, né, os cuidados paliativos, na década de 60, mais precisamente em 1967, que a Cecily Saunders inaugurou o St. Christopher Hospice em Londres, que existe ainda até hoje, né? Ah, ela é A gente já inglesa. vai. Ela é inglesa. E Tá, ela criou esse hospice, né? Hospice também é uma palavra que está muito associada com cuidados paliativos, que significa um sim. lugar específico para cuidados paliativos. Então, os cuidados Tá. paliativos, eles podem ser oferecidos dentro de um hospital? Pode. Pode ser oferecidos em cuidados domiciliares, atendimento domiciliar? Pode. Pode ser oferecido ambulatorialmente? Pode. E tem um espaço que é próprio para isso, que a gente chama de hospice, que significa Uhum. um lugar que a pessoa está para tratamento exclusivo de cuidados paliativos, né? No Tá. Brasil, o movimento dos cuidados paliativos começou mais ou menos na década de 80. Então, você vê, já é recente, né? E nós Uhum. ainda estamos caminhando a passos meio lentos aí com relação às políticas públicas, né? Não são todos os lugares que têm serviço de cuidados paliativos. Aqui no sul e no sudeste, a gente tem uma marcha um pouquinho mais acelerada com relação à expansão do movimento, do conceito, né? Mas ainda tem muito que a Sei. gente precisa galgar, né? A gente precisa de Tá. políticas públicas, a gente precisa que todos tenham acesso a esse tipo de cuidado, a esse tipo de serviço, né? Infelizmente, hoje, poucas pessoas têm acesso a isso. Tem acesso, Consequentemente, uma classe mais alta, né? Média alta para diante. não só por isso, mas por falta de serviço mesmo, por Uhum. falta de investimento mesmo, né? Tá. E em função disso, nós temos o que a gente chama de a qualidade de morte nossa aqui é muito baixa, muito pouca, né? Dentro dos cuidados paliativos, nós vamos trabalhar para que a qualidade de morte ela seja tão cuidada e tão proporcionada como qualquer outro tipo de cuidado, né? Então, hoje as pessoas Hum. estão morrendo muito mal no Brasil. E agora, mais Sim. ainda com essa Sim. questão da pandemia que a gente está vivendo, né? Então, assim, o sofrimento tem se exacerbado muito, porque as pessoas morrem sozinhas, as pessoas morrem Sim, isoladas, isoladas, né? né? As Uhum. pessoas não têm o devido cuidado, o devido amparo e o devido acolhimento que deveriam ter, né? Então, isso só piora o ranking da qualidade de morte, né? Em função de todo esse momento que a gente está vivendo. Mas, enfim, é algo que a gente precisa conversar sobre, né? Disseminar o Ah, conceito, desmistificar,
né, tirar qualquer tipo de medo e dúvida ao entorno do conceito de cuidado, porque cuidados a proposta, a filosofia, o pensar do cuidados paliativos é pensar o ser humano como um todo, né, e não fragmentá-lo. Né? É esse Sim, exercício que todos nós da área da saúde precisamos fazer. eu acho, eu acho. Por isso eu aprecio muito a medicina homeopática, né? Ou tá travando um pouquinho, Sandra? Não ouvi o que você falou. Não, estou falando, por isso eu aprecio muito a medicina homeopática, né? Uhum. Exatamente por essa visão mais completa, né? Mais holística do ser humano, né? Sim, Mais em todas sim. as áreas, e não em estar assim, olho a cabeça, eu sou especialista em olhos, nariz, né? Eu sou especialista em ossos, né? E daí esbarra num Uhum. problema, ou ele não enxerga um problema que é de outro especialista, e aí quando vai descobrir a coisa já está muito avançada. Então, assim, tem as vantagens e as desvantagens das ações, né? Mas voltando para o nosso Uhum. tema, né? Eu acho que, falando em hóspices, você sabe quantos tem no Brasil? Eu sei que aqui no sul de Curitiba é um dos pioneiros, né? Aqui em Curitiba nós temos dois, né? Um público e um privado. Ah, já tem dois. Ah, Não sei se tem dois, um público e um privado. Aham. Eu não tá. sei te precisar em números, são poucos no Brasil, né? Aqui no Sul são poucos. Eu conheci também um hospice em Barretos, em São Paulo, que quando eu fiz a residência, um estágio, que a gente tem a possibilidade de fazer estágio fora, né, da nossa instituição, eu fiz estágio no Estou, Hospital de está Barretos, falando? que é o Hospital Remendo, tratamento Tá. oncológico, né? Eu, Sim, sim. é, eu, eu conheci Famoso. um hospice deles lá também, mas eu não sei te precisar em números, mas é pouco, é pouquíssimo. É pouquíssimo Sei. justamente porque Eu não, se a ninguém quer região fazer sul, um que é a mais investimento. rica do país, tem poucos, imagina o resto, né? É, é porque não há investimento, né? Não há muitos custos para as instituições, porque o foco é outro, mas as pessoas ainda não compreendem isso, né? Então, por exemplo, quando a gente E voltei. a pessoa que está em vida, Uhum, né? Você estava travada sim. mesmo. Tá me ouvindo? É. Tô. Uhum, agora voltou Tá. bem. Então, assim, né? Quando a gente pode escolher, e isso eu acho que é um exercício para todos nós, né? Poder falar das coisas que a gente gostaria que fosse feita conosco e o que a gente não gostaria que fosse feito conosco, quando estivermos em um momento que não pudermos mais responder por nós, né? Isso, paliativos também tem um nome técnico de diretivas antecipadas de vontade, ou manifestação antecipada de vontade, ou ainda testamento vital, né? Que é onde a gente pode manifestar que seja feito conosco e o que a gente não quer que seja feito conosco, em situações onde não possamos mais responder por nós mesmos, né? E uma das coisas é poder escolher onde a gente quer morrer, né? Quer morrer em casa, quer morrer no hospital, quer morrer num hospice, se tiver acesso, né? Então, é um exercício que eu acho interessante nós fazermos com os nossos familiares e com quem está ao nosso entorno, né? E se um dia acontecer comigo, eu não quero que seja feito tal coisa, não quero ir para uma UTI, não quero ser entubada, não quero ficar isolada, né? É claro que é diferente a gente falar sobre nosso testamento vital e sobre as coisas que a gente quer ou não que aconteçam conosco no momento onde a gente está saudável, né? A perspectiva é outra, do momento diferente da pessoa que está já em adoecimento, né?
já está caminhando sim, para sim, para uma outra finalização, né? Então a perspectiva dela é outra. sim, Mas independente disso, eu acho que é um exercício que a gente pode fazer, e até a gente falava, né, sobre a dificuldade que a gente tem de falar sobre a morte, que ainda é um tabu, né? Mas tem que começar por nós mesmos, né? Por nós, tem, profissionais da tem. área, né? Começar Uhum. dentro da nossa esfera, né? Olha, quando eu morrer, se eu tiver assim, assim, assado, não deixem que façam isso comigo, né? É importante que a Sim, gente manifeste isso para as pessoas que convivem com a gente, né? É um sim. exercício Mas que a você gente sabe faz que de... nessa época que eu trabalhei na psico-oncologia lá em São Paulo, eu acabei dando uma palestra até lá no Manuel Bento, que era esse projeto foi desenvolvido pela Solange, uma psicóloga, e é ela que nos formou para fazer esse trabalho. Então a gente fez um curso antes de começar a atender, e o Sim, espaço era que nos foi cedido no Centro Espírita lá em São Paulo, que é o Centro Espírita Manuel Bento, que é sim. famoso, tem página na internet e tudo. E, e eu me lembro que eu acabei dando uma palestra sobre como proceder quando você vai para o hospital, seja como acompanhante, seja como doente, né? As medidas, os cuidados que você tem que tomar, porque afinal de Uhum. contas o hospital é uma entidade comercial, né? Sim, Uhum. Então ela visa lucros e você está lá com alguém que você ama muito, né? Um amigo, um irmão, um pai, mãe, sei lá, filho, e então dando dicas como você ajudar que esse procedimento tenha um final feliz, entendeu? uhum. É um trabalho bem bonito. Eu esqueci o nome do autor, até que eu me baseei para montar essa palestra, mas posso ver depois isso. Agora me fugiu o nome dele. E foi muito, tanto é que era para eu falar 1 hora, foram me perguntando, eu fiquei 2 horas falando, sabe? Porque achei que as Uhum. pessoas iam levantar e iam embora, né? Porque é um tema, como proceder Sim. no hospital, né? É, eu achei que as pessoas não iam se interessar. Menina, só encerrei porque ia fechar a casa, Uhum. me botaram para Sim. fora, né? Então, assim, você vê, as pessoas não falam, acham que ninguém se interessa, mas tem interesse, sim, né? Tem Tem, as sim. pessoas, porque sabe que muita gente sabe que é inevitável isso. Não adianta você fugir disso, Uhum. né? E É, para mudando um onde pouquinho de estamos assunto, caminhando, né? sim, sim, cada dia mais perto, Uhum. né? Tem um seriado no Netflix que se chama Chocolate. Não sei se você já Uhum. viu, Não, esse o não vi ainda. coreano. É lindo. Ele se dá praticamente assim 70% do filme dentro de um hospice coreano. É um filme ou é seriado? Então, seriado, uma Tá, minissérie ou seriado, não lembro, é um dos dois. Não, deixa o eu fato anotar é que aqui, é em chocolate. capítulos, né? É, Chocolate. Mas é um filme muito lindo, acho que é uma das melhores Uhum. coisas que eu vi nos últimos tempos, né? É um filme muito, tem coisas cômicas tal, mas a central são os enfermeiros, os cozinheiros, os médicos que trabalham nesse hospice, né? Então tem crianças, né? Pessoas de todas as idades, adolescentes, famosos, não famosos, né? E como Uhum. cada um lida com tudo isso. Então, um filme muito bonito, recomendo, um seriado muito Já interessante, anotei aqui. né? E Ótimo. Depois a gente. Hum, falando nisso, também tem dois documentários na Netflix também para quem se interessa pelo assunto e quiser assistir. São dois documentários curtos. Um tem acho que 40 minutos, o outro deve ter em torno de 25 minutos, meia hora, né? Chama-se A Partida Final, né, que trata as questões de fim de vida, e outro é o Extremes. São dois documentários bem interessantes para quem se interessa por cuidados X, paliativos. Extremes, de extremos, né? Extremes. Extremes. De Né? extremos. Então, Não, eu é, não tinha escutado. Aham.
Então, são dois documentários bem interessantes para quem se interessar pela temática e se Ah, com certeza, vou ver apropriar um também. pouquinho de como as coisas, principalmente no partida final, ele se dá dentro de um hospital, né? São pacientes reais, são histórias reais, né? E ver como a equipe se depara com esse momento também, né? Porque não é fácil também para a equipe, né? Por mais que uma Uhum. equipe que decida trabalhar, que escolha trabalhar com cuidados paliativos, tem um olhar diferenciado, tem um preparo diferenciado, tem uma outra compreensão dos cuidados, né? E é interessante isso, porque é importante que a pessoa escolha isso, e não simplesmente vá fazer Sim, porque me foi mandado fazer, né? não, E não funciona. é, É então como trabalhar olhar com para a crianças equipe é especiais, muito, né? sim, Também não é qualquer tem que um que fazer sentido serve, para né? Ah, você. você é psicólogo. Uhum. Não é assim que funciona, Não é assim. né? Tem que fazer sentido para a pessoa, né? Como tudo na Tem, vida, tem que fazer sentido, né? sim. E o cuidado com a equipe também é fundamental, porque não é porque a gente trabalha com a morte, com o sofrimento, né, rotineiramente, que nós não tenhamos as nossas questões em torno disso, né? Que Uh, nós não e tenhamos os como? nossos incômodos, as nossas indagações. Então, ter um espaço para a equipe se posicionar, para a equipe se expressar é fundamental. É fundamental, Concordo. né? Uma outra questão importante também dentro dos cuidados paliativos é a espiritualidade. Abordar a espiritualidade dessa pessoa que está neste momento de vida, né? E quando eu falo de Sim, espiritualidade, eu não estou falando de religiosidade, que são coisas diferentes, né? diferentes. Aham, bem, Coisas diferentes. bem colocado. Aham. Mas como a pessoa, ela se relaciona com algo, com aquilo que dá sentido à vida dela. Como ela se relaciona com o que ela considera o sagrado da vida dela, né? Como ela se conecta com uma Profundo força isso. que ela acredita ser maior. É disso que se Sim, trata a espiritualidade, né? O sim. que me faz ser o que eu sou, o que me mantém conectado com isso, né? Isso independente de Sim. religião, porque tem pessoas que Ah, são com certeza. religiosas, mas não têm espiritualidade. E Tem tem mais pessoas a que ver com o são quanto você se sente amparado ou não com tudo isso, né? Como que isso, é que isso na hora do vamos ver, como isso se é insere, né, na tua como se rotina. insere. E tem pessoas que são extremamente espiritualizadas e não têm religião nenhuma, né? Então são coisas Sim, diferentes, né? sim, são mais E, éticas, mais, mais tudo. né, Aham. então essa parte também é muito como dentro lá da dor total que a Cecília Stallmes colocou para nós, a espiritualidade é algo que tem que ser também cuidado, que tem que ser amparado, que tem que ser ouvido, que tem que ser acolhido, porque a pessoa nesses momentos ela tem muito a dizer, né? Então, dependendo de como foi a Muito, vida muito. dela, ela vai ter muito a dizer nesse momento, né? Bom, a escuta diferenciada vai fazer muita diferença nessa fase. E um outro É a ponto também que eu Elizabeth gostaria de destacar Kubler-Ross. dentro do... Oi, pode O falar. quê, É Sandra? que às vezes dá um gap e a gente Ah, entra dá. junto, desculpe, mas Ah, tá. ia falar que a Elizabeth Kubler-Ross ela faz uma colocação num desses livros, né, transcrições de palestras dela, e que ela Sim. comenta que é quem tem o tem outra perspectiva de vida, né? Seu modo de Uhum. ver a vida muda completamente. E é um presente acompanhar essas pessoas, a profundidade com que elas se Uhum. autoavaliam, com que elas né, olham para tudo que viveram, né, como elas se despedem da vida. Né? Uhum. Então, ela faz uma colocação muito bonita, eu acho até poético. Né? Sim. Eu até trouxe um livro Né, aqui, que é esse aqui, ó. A Morte Íntima é o nome. ai, que bonita a capa. A Morte Linda. Íntima. Aqueles que vão morrer nos ensinam a viver. É uma psicóloga francesa que trabalhava Exatamente. num hostel em Paris. E ela traz muito do Sei. cotidiano dela aqui. São várias histórias que ela acompanhou
algumas também de uma forma muito Olha, poética, como você colocou, né? Então, é um livro sim. de fácil leitura, não tem nada de termos técnicos, né? Então, quem não é da área vai compreender muito bem. Ah, sim, sim, que vai conseguir assimilar, né? Sim, Participar do livro, né? Porque senão é, fica muito chato, com coisa muito Então, técnica, tem a daí ver com não. isso que você está trazendo, Uhum. né? De Sim, participar desses momentos finais. é. Então eu já vivi esse privilégio, assim. Sim, é um privilégio, de Mexeu muito fato, é um comigo, privilégio. mudou muita coisa. É, É. Porque muda como muita coisa, né? eu falei em momentos anteriores, esse momento é tão íntimo de uma pessoa, né? É tão sagrado que você tem que ter muito respeito por isso. Quem Muito, participa disso tem que muito. ter muito respeito, né? Muita E- humildade, né? Porque uhum, eu lembro quando eu perdi essa amiga, porque também por ela ser de outra cidade, né? Eu que fiquei mais acompanhando, né? E eu não, em comum, que uhum, nos ajudaram, digamos assim. Mas é muito interessante, por exemplo, quando ela voltou de uma eu, eu li nos olhos dela que ela sabia que ela não ia sair dali, uhum. não ia sair, sabe? E ela olhou para Sim, mim, eu olhei para ela sabia que eu sabia que ela sabia que eu sabia, sabe assim? Aquela sim, cumplicidade, né? Porque a gente era muito ligado. sim, sim. E, então vinham os filhos, o marido, os filhos do casamento anterior do marido dela, todo mundo visitando, aquele entra e sai, aquela coisa. Mas eu acompanhava o olhar dela. Eu até fiz Uhum, lendo esse livro da A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, e fiz até escrevi um texto para ela sobre como eu acompanhei uhum. essa, esses últimos meses da vida dela através do olhar dela. Né? E foi muito Sim, interessante. E eu me lembro de uma cena que os médicos da equipe dela, eu cheguei e estava de mão dada com ela. E, e ela falou para ele assim: doutor, eu sei que o senhor precisa atender os outros pacientes. Ele falou: uhum, doutora, fique tranquila. Eu estou aqui porque eu posso estar aqui. E eu estou inteiro. Alguma coisa uhum. assim, ele respondeu. E os dois Sim, continuaram naquele silêncio. Eu não sabia se saía, se chorava, sabe? Mas eu sentei, fiquei quieta para não movimentar muito, para não estragar aquilo, sabe? Eu não lembro o nome do médico, mas eu rezo muito para ele sempre, sabe? uhum, Porque ele foi muito, muito humano, foi muito sim. gente naquele momento. Foram semanas antes dela ir embora. E, e eu tive o privilégio de ver também, né, essa cena. Desculpe, mas mexe um pouco comigo. Ah, sim. É, E mexe mesmo, né? E são mexe. silêncios cheios de significado, né? Nossa, nossa. Só quem vive sabe, né? Só quem vive sabe. Só quem vive É. sabe, né? É um E aprendizado acho que para quem constante, se né? abrir para isso, Constante. constante. E para quem se abrir para isso Né? também, né? Sim. Porque para muitos pode ser que não faça muito Ah, sentido, não, né? passa Mas para batido, quem né? tem essa É como falo sensibilidade, da quarentena agora, passa né? batido. Muita gente vai, a hora que acabar, vai voltar ao que era, né? Sabe assim? Sim, Todo mundo acha que não vai se haver uma apropriou mudança de muito cem das por coisas, cento, né? não vai haver. Né? Vai haver né, emocional, sabe assim? É, muita gente só sofreu e não cresceu. Sim, Né? sim. Apropriou do que Sábios está são os que acontecendo, esse estão movimento. aproveitando isso para crescer, né?
outros É, movimentos, né? porque Que se o assemelham a tudo isso que movimento, a ele gente está é, falando. sim, e é um movimento universal, né, Sandra? Não é só para mim, só para Universal. você, só para os nossos Não, vizinhos, a nossa família, né? É algo universal. universal. E tem outra coisa também, né? Uma pergunta que eu queria te fazer. É, aos familiares, né? Então, de repente, por exemplo, Uhum, alguém da minha família está internado, né? Num hospice, passando por todo esse atendimento de cuidados paliativos, né? Da enfermagem, de médicos, de tudo, né? E, uhum, e essa pessoa vem a óbito, né? uhum. Qual é a postura dos cuidados paliativos com relação aos familiares nesse luto? Isso, né? Picotou. Como cortou? Vou repetir, então. Como eu falei, né, os cuidados paliativos, eles não se encerram quando a pessoa encerra a sua missão e a sua caminhada, né? Quando a pessoa morre, né? A proposta é continuar cuidando da família que ficou, até porque essa Também. família Aham. estará em processo de luto, né? Não só Mesmo, durante, mas depois. sim, mesmo que durante essa família já tenha sido trabalhada com relação a, ao decorrer do tratamento e por como as coisas vão se encaminhando para o desfecho final, né? No caso Uhum. dos pacientes em final de vida. Então, por mais que o luto antecipatório seja trabalhado nessa questão, o depois sempre ainda tem algumas questões. Sempre ficam algumas Sim. coisas que precisam ser colocadas no seu lugar, né? E muitas vezes a própria pessoa que assumiu o papel do cuidador principal precisa retomar a vida dela, Sim. né? Porque o cuidador principal, ele abdica de muitas coisas da sua vida para cuidar do seu ente querido, né? É Sim. muito nobre isso. Às vezes da própria vida E, toda, né? Uhum. sim, ele abdica de muitas coisas. E às vezes as pessoas têm dificuldade depois para retomarem a sua vida, né? Eu já Sim. acompanhei casos assim, de que as pessoas passaram anos cuidando dos seus entes queridos, do seu familiar, e quando o familiar morreu, a pessoa não sabia mais o que fazer da vida dela, né, enfim, ela passou anos vivendo aquela vida que não era dela, cuidando, se dedicando. E agora o que eu faço? Né? Como retomar a minha vida? Muitas vezes a pessoa ficou fora do mercado de trabalho, a pessoa ficou desatualizada das questões profissionais, né? Então, até ela retomar isso novamente, ela precisa de um apoio, ela precisa de acolhimento, ela precisa de orientações, ela precisa de um espaço para Sim. se reorganizar, né? Por um Então, não é porque respaldo, que o né? paciente, não é porque o paciente morreu, tchau, a gente não vê mais a família. Então, o ideal é Uhum. que os serviços que têm o serviço de cuidados paliativos, as instituições que têm esse serviço, possam promover posteriormente um trabalho de luto, né? Para que tenha um fechamento total, né? Um fechamento 100%, né? Então, o que prega mesmo, né, a filosofia e a proposta dos cuidados paliativos é que ele se estenda, inclusive depois da morte, se estenda no acolhimento ao luto Tá. desses familiares. Que legal. Muito importante. É, Porque essa forma de vivenciar luto, né? É tão pessoal, né? Tão diferente de uma pessoa para muito outra. pessoal, muito Então, pessoal. para uns é uma coisa mais leve, para outros é uma coisa mais solitária, para outros é Uhum. uma coisa mais, né? Se consegue externalizar e É, mais sofrida, né? é, interessante. É. É muito de como é para cada um. Eu vejo que aquela escala de classificação lá, teórica, né, da Elizabeth Kubler-Ross, né, onde ela começa com a negação, né, a raiva, Ah, as aquelas fases do fases que luto, nem né? sempre acontecem, né, as fases do luto, elas nem sempre acontecem nessa sequência também, né? Às vezes elas se Sim, invertem, mas elas se dão não só para quem vai lidar com a própria morte, como os que acompanham, né? como os que acompanham.
Totalmente. E não só para uma morte física, né, Sandra? Aquelas fases do Não. luto, elas podem ser aplicadas a qualquer perda que a gente sofra ao longo da vida. Ah, Porque, sim, perdeu um né? emprego, perdeu, né, um Sim. cargo, perdeu, sabe, Ao longo a da vida nós casa, né? sofremos inúmeras perdas, né? Embora Uh, ela tenha pensado nessa escala, como você chamou, em função do luto pela perda de alguém, né, pela morte, mas é algo que pode ser transposto para qualquer situação de perda da nossa vida, sim, né? sim, não, inicialmente foi nesse sentido, porque ela trabalhava, né, nessa coisa Sim. mais específica, mas ela é aplicada com certeza, né? E como você bem Aplicada para... colocou, né, são fases que são as 5 fases do luto e nem sempre elas acontecem e nem sempre acontece Sim, naquela sequência, sequência. né? Uhum, E nem sempre sim, acontece todas elas. É muito sim. particular isso, né? Muito subjetivo, é de cada um. É, É de cada um, é como cada muito um vai responder interessante. ao processo de luto. Uhum, com certeza. Então, eu tenho alguns Não, mas livros eu vou aqui que eu querer... trouxe. Ai, mostre, mostre. Aqui, esse aqui é o Depois vamos ver se o da, pessoal tem perguntas ali também. tá, Ah, da Elizabeth é Kubler-Ross, né? A que... Roda da Vida, que Tá, eu tenho fala com da outra vida capa, dela, né? edição mais antiga. É, Ah, tá. E esse sobre aqui a que é morte e bem o bacana, ó. morrer. Vamos falar sobre a morte. Tá, não É um consigo livro ler. também. Vamos falar A sobre a imagem para morte. mim. Vamos falar Precisamos sobre a falar, morte. Tá, aham, é, precisamos falar sobre a morte. É de uma médica americana, ela traz algumas histórias, acompanha que sei. estavam em fim de vida, então é bem bacana. Então, eu tenho Olha. outros, acabei não pegando ali, tem um outro chamado O Bilhete de Plataforma, que é Hum, de um médico paliativista também, que ele relata algumas histórias que ele vivenciou, que ele acompanhou de pacientes em final de vida. São livros né, de histórias assim que, para quem não está se apropriando agora dos conceitos e quer entender um pouquinho melhor, essas histórias ajudam a ilustrar como é que funciona, né? São histórias que ajudam a pensar o momento do morrer. e eu acho que tem coisas muito interessantes, né? Nesse tempo pesquisando para fazer essa monografia o ano passado, eu pude rever tudo isso, o que eu sentia com relação a essas minhas perdas, né? Ou como eu agi. Eu tinha até um pouquinho de culpa, porque eu achei que eu não, que eu podia ter ajudado mais, sabe? Uhum. Eu Sim. podia ter, por exemplo, perguntado para minha amiga, né, que eu mais acompanhei, o que você precisa de mim, né? O que você quer que eu faça por você? Você está aqui no hospital, né? Eu não tive a ideia de perguntar, eu tive medo de Uhum. magoar, eu tive umas preocupações idiotas que hoje eu seria, mas era o que eu podia dar naquela Era época, que né? você podia fazer naquele momento, né? É, Com certeza. então, depois disso estudei muito, li muito, trabalhei muito, né? Amadureci muito nesse aspecto, né? E hoje eu olho com bons olhos para mim com Claro. relação a isso, né? Sem culpa, hoje eu consigo alcançar legal. Mas digo, né, para todo mundo que está ouvindo, se passarem por uma experiência semelhante, não tenho medo de conversar, de perguntar. Só tem um tato na forma de perguntar. Mas Sim. perguntem, tem alguma coisa especial que está te preocupando, que eu possa fazer por você? Né? Não precisa estar no hospice, pode estar, às vezes, até em casa. Né? Em casa, em casa. Tem casos que os médicos liberam, falam, olha, agora não... Né? Levem Sim. para E casa. é o desejo da Né? pessoa, muitas vezes, né? Morrer em casa. Isso. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer que eu acho importante, né? Como simples mortais, Sim. independente de você ou eu sermos psicóloga, mas somos filhas, somos, né? Sim, Somos irmãs, temos, né? A gente tem tios, tem outras pessoas, sim, né? exatamente. Então, a gente Falar com pode ter uma naturalidade sobre tranquilidade essas para coisas. lidar com isso. É, Né? acho que naturalidade, né, Sandra, é a palavra que a gente. Naturalidade. Isso, obrigada. É uma palavra perfeita. Né? Naturalidade, né? Então, Porque acho que todos se nós eu somos finitos, passar de né? novo por isso, eu vou estar bem mais tranquila, sabe? Assim, bem mais. Quer dizer, a parte do problema era eu em lidar com tudo isso, não era dela, né? Sim. No caso.
Era eu, a preocupação de magoar, sabe? Será que ela pensa que eu estou percebendo que ela está indo e que daí, então, sabe? A gente entra numa lucubração, né, maluca, É verdade. exatamente É porque é o porque novo, né? Você não está acostumado a lidar com isso, é né? verdade. O E novo é assim, assustador. É. é uma subjetividade conversando com outra, né? Sim, E são referências coisas diferentes, tão né? íntimas, né? É. Então Então hoje eu é estar veria. aberto, estar Uhum. sensível a esse momento. Por isso que é importante a gente pensar sobre isso, né, Jô? Uhum. Como você vai fazer isso se você nunca para pensar nisso? Nunca para Né? pensar. Então, por isso que eu achei esse tema muito interessante e falei, preciso convidar a Jô para falar para a gente sobre Uhum. isso, né? Que eu tenho algumas informações, mas são bem teóricas, né? Salvo essa experiência pessoal. Tive alguns casos, como eu disse, no Células da Vida, alguns clientes nossos que já eram pacientes terminais mesmo, né? Alguns nem vieram poucas vezes e já não deram conta mais de vir até a gente. E outro fator importante é o estado também de espírito, né, Jô, Uhum. das pessoas. O estado emocional das pessoas, como determina o quão rápido vai ser ou o quão prolongado e tranquilo vai ser, né? Sim, sim. Como você disse, esses 100 metros finais, vamos dizer assim, né? A metáfora que você usou aí que eu gostei, né? Tem muitas coisas que podem ser trabalhadas, né, Sandra? Eu acho que a gente tem que se abrir um pouquinho mais para esse assunto, né? Tem, A morte, tem, ela faz tem, tem. tão parte da vida como tantas outras coisas e a gente não fala sobre isso, a gente não olha para ela, a gente não Não discute, a olha, gente não conversa, né? é E tabu, assim, tabu, né? Uhum. e a gente não sabe o dia de amanhã. Eu não sei o meu dia de amanhã, você não sabe o seu, o outro não sabe o dele, né? Então, quanto mais nós nos apropriarmos disso, né, do que é nosso, mais fácil a gente vai passar Sim, por esse processo, porque é um processo natural da vida, sim, né? Embora a sim. gente não ache que ele esteja muito distante, mas a gente não sabe. A gente não sabe Uhum. qual é o tempo de cada um aqui. A gente só sabe que as coisas são Imagina, finitas, que a coisa tudo que a gente se tem é pretensão, né? Planejamento, mas certeza nenhuma, né? exatamente, né? Então a única certeza é que as coisas são finitas, né? Elas vão acabar Sim, uma hora. E a bom, forma como eu me preparei para isso vai dizer muito de como vai ser o meu desfecho final lá na frente, sim, né? sim. A forma como eu vou Tranquilo viver ou a minha doloroso e morte, confuso, né? é. Caótico. Então eu Uhum. penso que assim, a forma como eu for vivenciar a minha morte vai dizer muito de como eu vivenciei a minha vida. Uhum. Se eu estive presente Perfeito. na minha vida, eu vou estar presente na minha morte. Se eu vivenciei a minha vida dentro dos meus princípios, dos meus valores, se eu vivi nesse tempo, né? Porque tem gente que Uhum. está vivo, mas não está vivendo. Tem Sim. gente que só está figurando pela vida, não está vivendo, né? Nós precisamos viver a Uhum. nossa vida, não Está simplesmente figurar nela, sobrevivendo, né? né? Só, digamos assim. É. Então, quanto mais ativa eu sou na minha vida, mais ativa eu vou querer estar no meu processo de finitude também, né? É claro que a gente não sabe que tipo de coisas vão nos acometer no futuro, né? Mas enquanto eu puder Sim, responder por mim, enquanto eu sim, tiver a estiver consciência, né? consciente, Uhum. né? Eu Uhum. quero poder ter as rédeas das coisas, né? Eu quero poder estar ativa, participando desse processo, né? Bom, Fazer as coisas conforme os meus desejos, né? Então, por isso que é importante a gente te- pensar na morte como algo inerente à nossa vida e vai chegar para todo mundo e precisamos estar presente neste momento. sim, todos, né? Todos os momentos. Pré, Veja que durante, interessante, inclusive né? Não, também. é, é interessante que um assunto vai puxando o outro, né? A gente começa falando de cuidados Vai. paliativos, e invariavelmente a gente não tem como não falar da morte quando fala de cuidados paliativos, embora cuidados Não paliativos tem. esteja muito relacionado à vida, né? Cuidados paliativos é vida, cuidados, embora esteja muito Vida, atrelado a sim, essa mais. qualidade de vida, tudo. Uhum. Então
Então, cuidados Tem paliativos é vida, razão. que isso fique Aham, muito é bem claro. lembrado, né? O foco é a qualidade de vida, sim. Muito legal. A qualidade de vida, né? Enfim, mas a gente teria tanta coisa para conversar, uma outra live num outro momento, né? Um encontro aí. Ah, O sim, quê? congelou você. Ah, descongelou. Tinha congelado a tua imagem. O som veio, a imagem é que parou. Tá, Agora tá, sim. tá. Ah. Então, o que eu disse é se você gostaria de falar mais alguma coisa, complementar, né? Talvez eu tenha me desviado aí um pouquinho do assunto. Eu acho que é isso mesmo, até que eu tinha me programado para falar. É claro que, É? assim, Uhum. muito brevemente, né, isso não é nem 10% do que são os cuidados paliativos, né? Ah, sim, sim. Agora, recentemente, na terça-feira passada, agora, eu e uma colega, outra psicóloga, Daniele, a gente tem um grupo de estudos de cuidados paliativos Tá. e a gente encerrou na terça-feira o semestre, né? Então, foram 9 Uhum. encontros, foram encontros quinzenais nas terças-feiras. Os últimos foram online por conta da pandemia. E a gente fez um estudo durante o semestre. Foi um semestre mais introdutório, né? A gente já tem uma programação para o segundo semestre, onde a gente vai fazer alguns assuntos mais aprofundados. Mas para quem tiver interesse, o grupo é aberto, não é só para profissionais de saúde, é para quem tem interesse no tema, né? A Ah, é gente teve aberto? participantes, é Ah, eu aberto, tenho. né? A Ah, gente teve participantes de todas as áreas, até gente que não era da área da saúde, mas que se interessa pelo tema e esteve com a gente. Então foi um grupo de estudos bem bacana, bem rico, sabe? E hum, a segunda turma vai começar agora em agosto, que a gente vai tá. aprofundar um pouquinho mais, então para quem tiver interesse, né? E a gente também está preparando uns cursos aí agora, curso semestre também, em relação a essas temáticas que é a minha praia, né? A psico-oncologia Sim, mesmo, a tua tanatologia, a gente tem um atuação. curso de férias Aham. de tanatologia agora para julho. Então, para quem gosta disso, para quem quer discutir com a gente, venham, serão bem-vindos, né? Quem não tem medo, quem não tem preconceito, quem entende a Ah, sim. naturalidade das coisas, né? Para discutir, trazer ideias, enfim, se aprofundar um pouquinho no conceito, porque é o que eu sempre digo, né, Sandra? Como a gente não sabe no dia de amanhã, e quando eu dou aula nos cursos que eu dou aula nos cursos de pós-graduação de cuidados paliativos, né? Eu me empenho ao máximo para ajudar na formação desses profissionais, porque a população Sim, está envelhecendo, né? A gente tem hoje uma longevidade que está mais extensa, a gente está vivendo mais tempo, e sim. a, essa fase da vida é uma fase que exige muitos cuidados paliativos, estão muito presentes na geriatria, na gerontologia, né? Porque invariavelmente as pessoas na cidade acabam tendo doenças que acabam acometendo mesmo, né? Tirando a sua mobilidade, É tornando o a pessoa um próprio pouco Alzheimer, né, que a gente nem mencionou, mas que tem mais sido uma dependente, constante agora, né? que Nossa. ameace a continuidade da vida dessa pessoa, né? Então, eu podendo ajudar na formação desses profissionais, eu faço porque eu não sei de quem eu vou precisar amanhã. Então, se lá na frente, ou não sei, amanhã ou depois, eu precise de uma equipe de cuidados paliativos que cuide de mim, eu vou querer que essa equipe seja bem formada, que essa equipe seja coesa, que essa equipe tenha Sim, conhecimento, que bem essa equipada, né? equipe tenha no seu coração o desejo de estar ali, né? É. Então, é nosso dever, enquanto profissional da saúde, auxiliar na formação dessas pessoas, né? Ah, eu E também capricho para muito quem nas é minhas leigo, né? aulas. Para quem não é da Uhum, área também, né? Saber um sim. pouquinho, né? É, porque E tem não se essa assustar. informação, né, de para que serve, o que que é, onde procurar, né? Sim, Tem hoje tem outras alternativas, né? A Elizabeth Kubler-Ross foi uma das pioneiras, né? Pois ela se radicou nos Estados Unidos, ela é sim, ela suíça, e né? Cecily Saunders, né? E Ela é, na época que ela começou isso, nossa, então, uma tem outra batalha que época não ainda. foi. Quer dizer, Para aquilo hoje, que eu, com a informática, com tudo isso, né? sim. Pode falar. Então, as palavras que eu gostaria que as pessoas levassem da nossa conversa de hoje, né, quando ouvirem
falar sobre cuidados paliativos que tenham em mente que é um cuidado de proteção e de alívio de sintoma. Entendendo isso, já entendeu Cuidado, né? muita coisa. É Cuidado. proteção, é cuidado, é acolhimento, né? É proteção, é manutenção dos sintomas, para que a pessoa tenha qualidade de vida até o seu último momento de vida. É para isso que a gente trabalha, Então, uma essa é a nossa palavra que quase proposta. não se usa muito, que eu acho que cabe bem também, é o zelo, né? O zelo, zelar, Sim, cuidar, né? sim, É exatamente. interessante. Vamos dar uma olhadinha aqui para ver se temos perguntas. Gente, se tiverem perguntas, dúvidas aí sobre o que a Jô está falando, né? Acabou de falar. Vamos dar uma olhada aqui. Marcinha, também adorei saber que você Cleusa, está aí. Vilela, prima. Já mandou um beijo, falando feliz de te ver. Oh, Boa legal, tarde, Denise também meninas. está vendo com a gente. Aí, Denise é prima da Abracel, Cris, legal. Ângela Barreto, Legal, a Lígia Rita, lá, a irmã Caron, da Bracel, que Lili, legal. aqui, Olha a Tânia, Elza, bacana, bem-vinda. Elza, que você Oi, está aqui com a Su! gente. A Cláudia, minha amigona. Prazer Sueli Tatara ter se ela formou ouvindo aqui. comigo. Silvana está lá em Belo Horizonte. Olha, meu Olhe, primo está ali também, o Guilherme, a Cris, minha irmã está dizendo ali, muito a bom. Vivi. Tema difícil, mas necessário. Parabéns, meninas. Muito Legal, um bom, abração para todo mundo aí, que bacana. muito interessante. Vamos ver se tem perguntas. Aqui alguém está dizendo, Miriam Gonçalves. Oi, Miriam. Gosto de lembrar do ponto de vista da fenomenologia, no sentido em que sofremos também a nossa própria finitude, nosso fim ao vivenciar o luto de alguém. Perfeito, ótima colocação. Você sempre gostou de psicologia, né, Rita? Você sempre fala. Uhum. Alguém tem alguma pergunta, gente? Bracel, Rita, todo mundo que está nos assistindo aí? Silvana? Ah, que legal, Denise colocando que trabalha com pacientes assim. Se quiser trocar umas ideias depois, estou aí à disposição. A Acho Selminha que tem também, algumas. minha querida, assistindo. Ó. E as pessoas Saudades. estão aparecendo, acho que para você aí, não aparecem para mim aqui, tá? Não? Acho que estão no teu Ah, que... Face. Então veja aí se não tem perguntas. As Não, daqui perguntas não. não tem. Tem o pessoal só colocando um oizinho aqui, dizendo que gostaram do tema. Que legal, que bom. Ótimo. Fico feliz porque é um tema que eu adoro também. E eu também. Eu também. Difícil, né? Mas eu acho, como diz o budismo, a gente tem sempre que se lembrar da efemeridade das coisas, né? Tudo passa. Tudo Tudo passa. passa. A vida também, né? Portanto, vamos viver bem todos os momentos. E cada dia como se fosse o último, né? Cada momento, É, vivenciar cada um no presente, porque a gente não sabe o que vai ser daí pela frente, né? Claro, tem que ter um exatamente. planejamento, tem que ter uma organização, perfeito, né? Não é para vender a casa hoje né? E sair loqueando pela vida, daí vive até os 110 anos, não tem onde morar, Sim. não tem o que comer, não tem nada, né? Não é bem isso. Mas assim, né? O importante é o foco no agora, né? No hoje. Uhum. Eu acho que é bem interessante isso, Jô. Te agradeço muito a disponibilidade, foi bem Imagina, eu que interessante. agradeço o convite. E vamos fazer outras aí para frente, Vamos, tá? vamos Eu sim. já se Me sinta coloco à disposição. convidada. Me coloco à Né? disposição também se alguém outra hora quiser continuar o assunto, tiver alguma dúvida, pode me mandar, ou aqui pelo Ok. Face, ou a Sandra tem meus contatos também de telefone, tem o Instagram Passo. também. Está me Então, autorizando. Ok. Ah, no que a gente puder certo, ajudar. meninas? Não, muito bem, muito bem, muito bem. O teu curso já tem data, Jô? Ou você fala o grupo de estudos ou o curso de tanatologia? Grupo de estudos, você falou em agosto, né? Isso, o curso de tanatologia vai acontecer 11 de julho, se não me engano. É um mini curso de tanatologia. Hum,
É um Tá, sábado, 2 horinhas num sábado. tá. Se alguém se interessar, eu Tá. passarei. Se você Eu vou quiser postar também também no passar. Face, no Instagram também, Ah, vou legal, postar aí nas redes ótimo. sociais. Miriam está me perguntando ali. Sandra, você acredita na superação do luto quando a mãe perde um filho? Miriam, eu acho que depende dessa mãe, né? Depende do quanto. ah, Depende de como ela vê tudo isso, essa coisa de vida, de morte. Depende de uma série de conceitos, né, Ju? Você Uhum, pode me ajudar aí, complementar. Depende do preparo, né? Porque eu acho que deve ser uma das coisas piores desse planeta, deve ser sim. uma mãe ter que enterrar um filho, né? Eu não sou mãe, mas assim, eu tenho muito amor pela vida, né? Meus clientes, meus alunos e todos, de certa forma, têm um pouco de filho, claro. Não Uhum. dá para se comparar um filho de carne e osso, né? Essa vivência eu não tenho, mas eu posso imaginar que seja um luto nada fácil, Miriam, nada fácil, mas conheço muitas pessoas que superaram, né, ao longo de 30 e quase 40 anos clinicando. Ajudei muitos lutos de marido, de Uhum. pai, de irmãos, de filhos, até filhos adotivos. E então, assim, depende do preparo emocional dessa mãe, né, desse pai que vai passar por esse E luto. também depende muito, né, de como as coisas aconteceram, de qual foi o contexto, Tudo né, de qual também. quais são as referências dessa mãe, né? É. E, De repente ela está num terceiro filho que ela perde, ou é o é, primeiro, né? A gente não sabe tem como é tudo isso. sim, tem Né? uma série de influências, né? Mas é possível, assim, acolher este luto, é possível trabalhar este luto, né? É possível acompanhar este luto, né? Sim, Lembrando que o luto é um processo e sendo um processo diferente para cada pessoa, né? Cada sim, pessoa vai vivenciar diferentemente, né? E é importante que ele seja cuidado, que ele seja acolhido para que isso não traga transtornos futuros para a pessoa, né? Para que ela não adoeça sim. mentalmente, emocionalmente em virtude disso. E que essa perda possa ser ressignificada. Eu acho que essa é a palavra, né? Ressignificação desta Ressignificar. perda, Eu gosto dessa palavra também. né? Aham. Para que ela possa continuar a vida dela apesar desta falta, apesar desta Uhum. perda, né? As saudades vai ficar, né? A dor vai ficar. O que a gente tem que trabalhar é para que esse sofrimento não se exacerbe e não tome uma proporção maior na vida da pessoa, a ponto de impedi-la de viver a própria vida, Sim. Eu tive né? um caso curioso no consultório, há muitos anos atrás, em São Paulo. Uma mulher veio para mim com a queixa de alcoolismo. Daí fui, né, perguntar, desde quando, né, bebe, o que, que aconteceu, tá lá. Descobri que ela estava bebendo muito recentemente. Ela tinha 4 filhos e tinha perdido um recentemente, que era um especial, que dependia dela 24 horas por dia. E o marido veio conversar comigo. Ele falou: ela é uma ótima mãe, mas depois que essa criança faleceu, quer dizer, ele já era um adolescente, né? Mas Uhum. totalmente dependente, né? Não falava, não andava, não? Um especial grave, né? Uhum. E ele falou, mas eu acho que ela ficou se sentindo inútil, porque ele dependia dela o tempo todo, usava o tempo todo dela. Quando ele se foi, ela ficou perdida. Né? Então, ajudei ela a lidar com esse luto. Inclusive, quando eu dei alta, ele me escreveu uma carta tão bonita, o marido dela, uma Uhum. carta de agradecimento, né? Porque ele estava desesperado. Ele falou, eu tenho outros filhos, eu tenho eu, e a minha mulher agora resolveu, né, beber e se perdeu, e ela precisa de ajuda. Sim, Né? E que a gente, em poucos meses, não foi, acho que foi 2, 3 meses, a gente conseguiu ajudar ela a achar as bases dela lá e retomar. E foi sim. uma coisa rápida e bonita, inteira. Né? Então, assim, a gente não tem como mensurar isso. Porque Né? é muito subjetivo, né? A Muito. Selma coloca ali, Isso é né? uma. Dizem que as mães não têm medo de morrer, mas sim de morrer e É, deixar os filhos. Como trabalhar mães sim, jovens com metástase?
né? Sempre tive essa dificuldade. De fato, né, o fato do adoecimento ali já causa todo um transtorno, né? E uma mudança na vida desta família, né? Porque Sim, quando um membro da família adoece, toda a família sofre junto, né? Toda a família, sim. inclusive, fica suscetível ao adoecimento também, né? Sim. Como com Mas, alcoolismo, como ela, drogadição, né? é, Todo mundo como fica ela no pergunta ali pacote. como trabalhar com mães com metástases, eu gosto de ir por esse caminho da ressignificação. Ressignificar esse adoecimento, ressignificar a vida, né? Então eu gosto de pensar Uhum. nesse sentido, de ressignificar a vida, né? O Uhum. momento em que se vive esse adoecimento, o momento da Sim. família, como que isso está sendo trabalhado. Enfim, é difícil dar assim, muitos detalhes porque são coisas muito Assim, cada caso é um subjetivas, né? caso, né? Não Uhum. existe Sim. uma receita, É. mas poder ouvir essa pessoa, acolher essa É. pessoa, ouvir ela nas Também suas tive um mais caso em São diferenciadas Paulo muito dores. curioso. Uhum. Eu, na época que eu atendia criança, isso há muitos anos, mas muito, sim. Eu trabalhei uns 9, 10 anos com criança, depois parei. Então, nesses 40, deve fazer uns 30 anos ou mais isso. E eu recebi um menino muito bonito, de 6 anos, mas ele estava enlouquecido. Ele entrava na minha sala, ele derrubava absolutamente tudo, ele derrubava o que estava na mão, ele era completamente estabanado. E era um menino muito inteligente, e eu não estava entendendo porque que aquele menino estava tão enlouquecido. E aí chamei a mãe de volta para uma segunda ou terceira, acho que foi a terceira entrevista, que eu falei, ela tem que estar, tem alguma coisa que ela não estão me contando, né? E o menino não tinha retardo nenhum, não tinha problema especial nenhum, era um menino perfeito, bonito, inclusive, tinha uma expressão linda, um olhar lindo, mas ele estava muito elétrico. Aí chamei a mãe de volta, daí eu falei para ela, tem certeza que você não está esquecendo de me contar nada? Ela falou, acho que eu preciso te contar. Eu tenho 6 meses de vida pelo meu médico. Eu estou tentando ensinar tudo que eu posso para o meu filho, porque eu não vou estar aqui para a adolescência dele, para. Então eu estou tentando ensinar tudo. Nossa, eu levei um choque. Aí deixei ela chorar, tal, tal. Daí eu falei, mas você tem que entender que teu filho só tem 6 para 7 anos. Ele não vai conseguir absorver muita coisa do que você está querendo passar para ele, porque ele está longe de se preocupar com isso. Sim. Né? Ele tinha 6 anos, ele só podia dar conta de coisas de 6, 7 anos, 8 no máximo. E ela estava querendo preparar o menino para a vida inteira, sabe? Né? Assim, exatamente envolvendo isso, né? Essa ansiedade de eu não vou estar aqui para educar o meu Sim. filho, para dar apoio, né? Para dar para tudo, né? Então, o desespero dela saber que ela não ia poder ver esse filho se desenvolver. Aí tive que fazer um trabalho com ela, falei, olha, vamos ter que fazer um trabalho paralelo, né? Você não precisa fazer necessariamente comigo, estou atendendo seu filho. Nessa época eu trabalhava com linhas mais tradicionais, né? Isso foi na década de 80. E, mas eu recomendo que você peça uma ajuda, porque é muito difícil tudo isso. Agora faz sentido tudo que eu tenho notado nele, né? Sim. Ele também está enlouquecido, porque ele também não está dando conta de tanta informação. Não tem como acomodar tudo isso dentro dele. Ele é muito novinho. Eu sei que a sua intenção Exatamente. é boa, mas não está fazendo bem para ele. Está deixando ele, inclusive, passando para ele que ele é incapaz de lidar com tudo isso. E ele é, de fato. Né? Porque a gente tem problema neurológico, né? Mielinização. Né? Aos poucos a gente vai adquirindo certas Sim. habilidades. Né? É. Então, Mas talvez é mais assim. desenvolvimento é, postural, comportamental. Né? E esse direcionamento que você deu é isso mesmo, é perfeito. Ela precisava de um espaço de escuta também. Ela precisava de um espaço de Sim, elaboração disso também, inclusive indiretamente ela estaria auxiliando ele, né? com Então certeza. Né? esse Mas os mesmo dois é o precisavam de ajuda, né? direcionamento. É. É, Imagina esse menino perceber, que esse menino percebia que a mãe estava se sim. despedindo, né?
que a mãe estava... Ele não só percebia que ela queria ensinar, mas percebia que ela ia embora. Imagina o desespero dele, Sim. que ela estava Tem passando para ele. até, lembrando disso, tem um filme no Netflix passando agora chamado 18 Presentes. É mais ou 18 menos presentes. Ah, já está na isso. minha lista. Ah, Então é mais ou menos, não quero dar spoiler aqui, mas é mais ou menos nessa linha aí do que você está trazendo, né? Também uma mãe que adoeceu e tudo mais, e tinha ali uma filha, né? Então não quero falar muito para que as pessoas não estragar a surpresa, mas quem tiver Ai, nós interesse, gostamos da filmoterapia, né, Jô? chama Sempre 18 gostamos, né? Presentes é o nome. Ai, que lindo. Ah. A, Ah, obrigada pela dica. É. a Bracel tá pedindo para ver o Calilzinho de novo, mas ele só. Ah, ele tá aqui. Vem, Calilzinho. Uhum. Vem aqui. Vamos ver se a Bracel tá ali ainda. Ela dá uma olhada no Calilzinho aqui. Oi, Rê! Aqui. A Rê, ó, lá de Foz do Iguaçu, bonitinha. Tá aqui A ele. Rê também vai me dar uma entrevista aqui sobre semiótica, Ah, legal. sobre psicossíntese. Aninha também se formou comigo. Beijinho, Aninha. Hoje falei em você, que eu estou com saudade de você. Podemos nos falar mais tarde. Selma, olá, Selma. Muito obrigada. Amo o trabalho das psicólogas. Vocês são anjos de Deus na Terra. Poxa, fizéramos tudo isso. Muito bom. Nossa, Então, acho que é bastante isso, gente aí, meninas. que meninas, gente boa. Legal. Mais alguma dúvida, gente? Então nós vamos encerrar, né? Que a gente já passou de 1 hora aqui. Oh, 1 hora e meia já nessa brincadeira, a gente nem senti. Jô, muito obrigada, minha querida. Eu Eu espero que poder agradeço. contar com seu comparecimento, você na sua casa e eu na minha, mais uma vez. Opa, sempre E, precisando, estamos à disposição. e muito Agradeço grata mais pelas uma vez o informações. convite. Eu acho que é um tema bem, bem importante mesmo, que a gente pode estar Uhum. desenvolvendo mais para frente. Tá bom? Tá bom, Muito então. grato a todos Beijo vocês para que todo estiveram mundo que presentes. assistiu, que esteve com a gente aí, Isso, dedicando um pouquinho do nos seu tempo nesse prestigiando. feriadão. Um beijo para Terça-feira tem todos. outra convidada, né? Sempre terças e quintas, nesse mesmo horário, estaremos aqui. Legal. Né? E outros convidados, outros temas. Parabéns pela tua iniciativa e pela tua ideia de ter proporcionado esses encontros aí que são muito ricos. Ah, obrigada, Jô. Foi uma ideia que veio e você foi uma das primeiras que eu compartilhei a minha vontade, né, de fazer isso. Que E bom, você fico feliz. apoiou, foi bem importante para mim também. Muito obrigado. Vamos pensar em outros Carinho temas. e sucesso nos seus cursos. A gente vai Para se você falando. também. Tudo de bom e para todo mundo um Tchau, beijo bem gente. grande também. Isso, e aprendam a lidar com as suas mortes diárias. Isso mesmo. A gente morre um pouco todo dia, né? É. Beijo. Tchau, gente. Beijo. Tchau, Tchau. tchau. Tchau, Jô. Obrigada. Tchau, de nada.